uma palma para Jesus. Glória a Deus. Olha a tua voz. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar com a igreja, né, que nós convidamos uma irmã para vir pregar nessa noite. Mas a irmã não pôde vir pregar, glória a Deus, aleluia. Mas o mais importante, igreja, que a obra do Senhor é não para. Quando não vem pregar, aí Deus já levanta os próprios da igreja, né, para poder falar, para poder trazer a tua palavra, amém? Então, irmãos, já são mais de 8, 5, 7 mais ou menos. Vamos ficar de pé, né? Para nós receber o servo do Senhor, né? O nosso irmão Naás que vai trazer a palavra nessa noite, né? Direcionada pelo Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos receber o servo do Senhor com palmas para Jesus, amém? Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, eu gostaria de fazer um instante de oração com a igreja, para que o Senhor, nesta noite, possa mais uma vez usar de misericórdia
falar conosco através da palavra, amém? Glórias a Deus. Mas nessa oração também gostaria de apresentar algumas pessoas, irmãos, pedindo as nossas orações, amém? Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu apresento também, irmãos, aquela pessoa que tem te pedido oração, amém? E que às vezes você, na hora de orar, não tem lembrado, mas nesse momento, lembrando você que alguém te pediu oração, faça menção ao Senhor agora, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado pela esta oportunidade de estar na tua casa esta noite, junto com os meus irmãos e irmãs. Senhor, muito obrigado por até aqui, Pai, o Senhor ter ajudado a todos nós, a cada um do teu povo, a cada um dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pelas muitas bênçãos, aleluias, que o Senhor Deus tem derramado. O Senhor tem manifestado aqui neste lugar, Pai. E nesta noite, mais uma vez, eu te peço, Senhor, que o Senhor, na tua infinita graça, na tua infinita misericórdia, venha manifestar no teu poder a tua graça. E, Senhor, pelas misericórdias, que o Senhor venha de encontro a cada irmão, ó Deus, mediante a necessidade do teu povo, mediante a necessidade dos teus filhos, Senhor, neste quarto elo da campanha. Creio, Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Hoje, Senhor, é o quarto elo, e que estas pessoas que buscam a salvação, a transformação, ó Deus, aleluias, na vida de algum parente, Deus, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha derramar a tua graça, o teu poder, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria, irmãos, de louvar juntamente com a igreja o hino da harpa, amém? Glórias a Deus, aleluias. E vamos assim louvar o nome do Senhor com o hino 15. Foi cantado não, né? Hino 15. Vamos louvar o Senhor com o hino 15 da harpa, amém? Toda a igreja sabe, vamos juntos assim louvar o nome do Senhor Jesus. Hino 15 da harpa. Ó, quão cego andei e perdido varei, longe, longe do meu Salvador. Mas o sangue desceu, em seu sangue verteu, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado.
Igreja, sem perda de tempo, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Atos capítulo 16, nós vamos falar sobre o tema da campanha. Hoje é o quarto elo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, aleluias, glórias a Deus. Exaltado é o santo nome do Senhor. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, aleluia. Os que não puderem, permaneçam sentados, amém? No livro de Atos, capítulo 16, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Atos 16, aleluia. O tema da campanha é Atos 16, 31. Mas a passagem é conhecida, nós vamos ler 27 ao 31, amém? Glórias a Deus, aleluia. Todos encontraram? Amém. Leiamos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A igreja pode sentar. Irmãos, esta passagem ela é muito pregada no meio evangélico e tem até hinos sobre ela, que fala da conversão do carcereiro. E muitos, ao trazer essa mensagem, destaca que a salvação daquele presídio, do presídio não, dos presidiários. Outros destacam o poder da oração, outros destacam o poder do louvor. Mas são vários tipos de mensagens que poderiam ser dados aqui nesse texto, porque todos eles seriam genuínos. Ao falar do poder da oração, ao falar do poder do louvor da alma, sabe? O poder do louvor, quando nós louvamos a Deus, não é só aquela música muito bem cantada, toda bem afinada, que não é o meu caso, sabe? Aquele louvor bonito que talvez você ouve do seu cantor ou cantora favorita, Do seu cantor favorito. Não necessariamente esse cantor, mas aquele louvor que sai da alma, quando muitas das vezes nós não temos nenhuma razão para louvar a Deus, não temos nenhuma razão, humanamente falando, devido a tantas lutas, tantas dificuldades, tantas adversidades. E mesmo assim, ao invés de reclamar, de desistir, nós preferimos às vezes adorar. E às vezes o louvor não é agradável aos olhos do próximo. Se eles estivessem escutando: nossa, mas como canta desafinado, como canta feio, misericórdia, devia falar mais baixo. Pois é, mas esse louvor que é cantado assim, que sai da alma, isso é que é a verdadeira adoração. Não que o louvor devidamente, a música, a melodia cantada corretamente, afinada, não seja uma adoração. Não, mas uma diferença de cantar bonito, um louvor que agrada a Deus, é aquele louvor que vem da alma. E aqui, Paulo e Silas, depois de serem presos, serem espancados, torturados, foram colocados na prisão, amarrados com seus corpos meio que torcidos. Irmãos, a música aqui, a voz deles não estava nada agradável, mas eles louvaram a Deus com a alma naquela situação, porque eles confiavam
A questão aqui não é nem tanto louvor, eles sabiam, Paulo e Silas, o Deus a quem eles estavam servindo, que apesar de toda aquela adversidade, está todo dolorido os seus corpos, e talvez não tendo nem condição de falar, talvez com a voz rouca de tanto chorar, talvez com a voz embargada de tudo dolorido, eles louvaram um dos maiores louvores da Bíblia, que provocou um terremoto. Só para os irmãos entenderem e raciocinar, quando Salomão edificou o templo, houve um louvor tão lindo, mas Deus não manifestou por causa do louvor. Quando Salomão orou, aí sim a glória de Deus se manifestou, porque Deus se fez presente. Mas aqui estava tudo ao contrário, numa prisão, num presídio, talvez de segurança máxima, talvez, onde tinha pessoas detestavam pela sociedade, que a sociedade não queria, e colocaram lá 2 servos de Deus, que não tinha nada a ver com o tipo de crimes que aqueles que estavam lá talvez tinham cometido, mas eles não se importaram com isso, e louvaram a Deus, porque creram, e estavam sempre crendo no poder do Deus que eles serviam. Não é só porque haviam sido espancados, não só porque haviam sido maltratados, que haviam sido espancados, é que seria motivo deles não acreditar, deles começarem a duvidar. Não, nada que acontecesse com eles era motivo da dúvida, de duvidar no Deus a que eles serviam. Então, tudo que eles fizessem, Deus responderia poderosamente. Como eles cantaram, Deus respondeu poderosamente o canto. Se eles tivessem orado, Deus responderia poderosamente a oração. Porque eles, em momento nenhum, deixaram tanta adversidade de acreditar, de confiar em Deus. Só que Deus tem os seus planos, né? Se eles não fossem presos, se eles não fossem espancados, se eles não fossem presos, colocados lá, aqueles carcereiros, aqueles prisioneiros não se converteriam, não conheceriam Jesus, porque muitos estavam lá presos talvez há anos e talvez nunca tinham ouvido falar do Evangelho, e de uma maneira bem inusitada, para ser bem simples, de uma maneira bem esquisita, Deus colocou 2 de seus servos lá, para que todos eles fossem salvos. Porque Paulo, antes e Silas havia pregado, expulsado o demônio da moça com espírito de adivinho, e a cidade não recebeu com alegria. A cidade de pessoas livres, a cidade de pessoas da sociedade, não receberam com bom grado a mensagem de Paulo e Silas. Então, num contraponto, eles foram para um lugar que todo mundo desprezava, e lá houve grande reboliço de salvação, de transformação, de libertação. A cidade estava livre, mas estava presa no pecado. Aqueles homens estavam presos, e também presos pelos pecados. Eles foram livres de seus pecados quando converteram através da pregação, do episódio, da oração, do louvor do apóstolo Paulo e Silas. E aqui o texto vai nos dizer que o carcereiro responsável pela guarda de todo o presídio, naquele tempo, irmãos, do Império Romano, quando o carcereiro ficava responsável pela guarda, se algum preso fugisse, ou se descobrisse que ele beneficiou a fuga de um preso, não tinha conversa, ele pagava com a própria vida. Deixou o fulano fugir? Então você morre no lugar dele. Então não tinha como ele, o carcereiro, por exemplo, beneficiar um preso ou outro, ou deixar escapar. Não tinha aqui, por exemplo, o carcereiro, mesmo sabendo que Paulo e Silas fossem servos de Deus, que não tinha nada a ver com a vida criminosa, deixasse com que facilitasse as coisas para que Paulo e Silas fugissem. Porque se Roma descobrisse, quando viesse
o centurião, que seja, o carcereiro ia morrer sem conversa. Então, por mais que o carcereiro desse em Paulo e Silas como servos de Deus, e sabendo que eles não cometeram nenhum crime para estar ali, ele não podia fazer nada. A única função que ele tinha era trancar Paulo e Silas. Olha, isso é tudo bem. É eu ou vocês, então a minha função é trancar e trancar. E a Bíblia vai dizer, com toda essa diversidade, próximo da meia-noite eles começaram a ir embora. E aí veio esse terremoto. Interessante, igreja, que não é só um terremoto. Todos nós, quando pesquisamos a questão do terremoto, ele vem fazendo estrago. Um terremoto ele não vem escolhendo idoso, ou criança, ou gente ruim, ou gente boa. Um terremoto, quando acontece numa cidade, ele vem destruindo. Morre quem estiver próximo, quem estiver no raio ali, da fatalidade, do epicentro. Um terremoto não escolhe, não, essa criança eu vou escapar, não, esse aqui é ruim, esse eu vou matar. Não, o terremoto vem destruindo tudo. Mas aqui a palavra de Deus relata de um terremoto minimamente calculado para não matar ninguém. Um terremoto que abalou só os alicerces da prisão, isto é, soltando todos os presos. Um terremoto que não causou nenhuma morte. Um terremoto que não causou nenhuma ferida. Simplesmente um terremoto para libertar todos. Tudo isso por causa da vida de dois servos de Deus. Se eles louvaram, se eles cantaram, não importa. É que eles estavam com sua vida e confiança em Deus, confiando no Deus a quem eles serviam. Era isso que é importante aqui. Que oraram, que cantaram, eles confiaram em Deus. Porque quem fez foi Deus e não o louvor. Quem fez foi Deus e não a oração deles. Eles louvaram, crendo no seu Deus, e o seu Deus lhe respondeu por esse terremoto, libertando todos. E aqui, irmãos, o texto da palavra de Deus, como o tema dessa campanha, crendo no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E são muitas as pessoas que têm buscado a salvação de algum parente, a libertação, que seja em alguma área da família ou de algum parente, e depara com esse tema, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas irmão, já tem tantos anos que eu oro, que eu faço isso, que eu faço aquilo, e nada. Sabe que aqui tem uma lição, irmãos. O apóstolo Paulo e Silas em nenhum momento duvidaram do Senhor. Mas agora vamos falar do carcereiro, que era uma pessoa de extrema responsabilidade, que lidava com vidas e também lidava com a sua vida, porque se ele deixasse alguém escapar, ele estava assim sentenciando a morte. Então, ao lidar com a vida das pessoas, ele também lidava com a sua vida. Ao garantir que um preso não fugisse, ele garantia que a sua cabeça continuasse em cima do pescoço, literalmente. Então era de extrema responsabilidade. Mas ele está dormindo, como de costume, ao que tudo indica, ele morava na prisão. O texto deixa claro, fortes indícios disso, que por manter a segurança, provavelmente ele já tinha que ficar na prisão, em alguma parte do presídio, a família ficava em algum lugar, o texto vai deixar claro isso. E ele está dormindo e de repente ele vê que tudo treme, e quando ele vê no texto que acabamos de ver, acordando o carcereiro e vendo as portas, as prisões, as celas tudo abertas, ele procura uma espada e ele quer se matar para não ver a sua família ou ele mesmo sendo sentenciado. Ele é surpreendido pela voz do apóstolo Paulo: não temas, não faças tal coisa, porque todos estamos aqui. E aquele carcereiro presenciou, já assustado,
assustado, acordado no susto pelo barulho e a bagunça que um terremoto poderia provocar, ele é tomado pela surpresa quando ninguém fugiu. Imaginemos que tanta gente condenada lá há tantos anos, ou talvez só esperando a sentença de morte de Roma à degola, e todos tiveram a chance de fugir. O carcereiro, quando acordasse, não ia ver nem rastro das pessoas, porque, vamos lembrar, o terremoto havia destruído tudo. E ele se depara com todos lá. O porquê que todos estavam lá? Porque todos aqueles presidiários, eles experimentaram uma coisa única, que foi só proporcionado a eles lá na cela. Porque quando Paulo e Silas estavam louvando, que o louvor chegou aos céus, a convicção desses dois servos de Deus, de que Deus é Deus, de que Deus poderia fazer coisas tremendas, foi transmitido, e aqueles outros presidiários, mesmo no escuro, talvez com as lamparinas já apagadas, eles presenciaram que como pode esses dois passar o que passaram, ainda está louvando a este Deus. E quando Deus se manifestou naquele lugar sinistro, um lugar que ninguém vai apostar como a manifestação de Deus, um lugar que ninguém vai dar como Deus vai lá operar, Deus vai lá fazer, não, Deus não vai nesse lugar não, está registrado na Bíblia que Deus faz. Então todos eles presenciaram a presença de Deus, a manifestação de Deus, mesmo que em um terremoto, porque Deus estava no controle de tudo. Eles presenciaram, gente, um terremoto que não machuca, um terremoto que não mata, um terremoto que só liberta. Só pode ser coisa do Deus desses dois. Só pode ser coisa do Deus desses dois. E aqueles prisioneiros que talvez estavam com medo de Roma, porque muitos esperavam a sentença, eles presenciaram naquela noite algo incomparavelmente maior do que Roma, maior do que o imperador, maior do que o carcereiro até, alguém cujo poder era incomparavelmente maior, e que o carcereiro, que a prisão, e que talvez o Império Romano não era nada se comparado ao que estava acontecendo com eles naquela noite. Um Deus que se importou com eles e quebrou as algemas e quebrou os grilhões. Mas aqui vem uma coisa: o carcereiro, ele teve temor. O texto vai dizer que ele pede luz, então estava tudo escuro, pediu para que alguém acendesse, porque ele estava meio atordoado, ele sabia onde estava tudo no devido lugar, mas agora o terremoto derrubou tudo, ele não sabia onde estava nada. Ele acordou meio assim, onde que eu estou, onde que eu vou, onde que eu sou? Então, todo atordoado, ele pede luz. O texto vai dizer que ele sai para fora e prostra-se aos pés de Paulo e Silas e pergunta o que tem que fazer para ser salvo. Ele não está preocupado se a centúria, ou sei lá, o centurião vai vir, vai fazer as investigações, que vai comprovar se ele facilitou aquele terremoto, que tem que haver uma investigação, se ele facilitou aquele terremoto, se foi ele que colocou, sei lá o que, explosivos e provocou aquilo. Ele não estava preocupado com nada disso, ele estava preocupado com algo que realmente interessava. Alguém cujo poder derrubou a prisão. Ele estava preocupado com Deus. E ele queria saber desse Deus. E ele pergunta para Paulo e Silas: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo de toda a casa. O texto a seguir vai nos dizer, se os irmãos lerem depois do 31, ele chama Paulo e Silas para a sua casa. E eles passam a noite conversando. Então aqui nós aprendemos que o carcereiro teve temor. Se ele teve temor, ele não estava com medo, porque medo ele deveria ter de Roma, porque era Roma que o mataria. Mas ele tinha temor porque ele presenciou o poder de Deus. Ele estava no temor. Então, quando ele estava com temor, ele creu.
E quando ele creu, ele pergunta o que tem que fazer. E quando ele pergunta, Paulo e Silas lhe responde. E ambos vão para sua casa, onde ele vai aprender o que tem que fazer. E Paulo e Silas passam a noite ensinando eles e a todos aqueles prisioneiros. E aqui está a lição, Deus. Temer a Deus. Confiar em Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos tão presos, não em algemas da polícia, não, sei lá, em amarras de um presídio de segurança máxima, humanamente falando, fisicamente falando, mas às vezes estamos presos espiritualmente. Estamos amarrados no sentido de não termos mais fé, mais confiança. E vamos para tudo quanto é lugar, podemos ir a qualquer lugar desse planeta, mas aonde estivermos, muitos estão algemados, com dúvida, com incredulidades, com a desesperança, com a falta de confiança, com a falta de fé e não crer mais em Deus. Porque de tanta luta, de tanta perseguição, de tantas coisas contra, na linguagem popular, de tanto olho gordo, de tanta inveja, de tanta maldição, de toda coisa contra, ele só enxerga isso. Igual o carcereiro, o pavor do carcereiro não era nem se um criminoso fosse para seu presídio, era se alguém escapasse, porque se escapar vão morrer. O carcereiro vivia com mais medo do que os próprios presidiários, porque eu tenho que cuidar de tantos. E aquele homem esqueceu de viver. Aquele sujeito, se é que tinha folga, quando estava com a sua família, ele olhava para baixo e falava: está todo mundo aí, gente? Só para confirmar, só para garantir que eu estou vivo. O carcereiro não vivia mais uma vida, porque ele vivia na base do medo. Porque se escapar um aqui, Roma vai cortar minha cabeça. E são muitos os que têm vivido com medo. Medo de dar errado, medo de não dar certo, medo de dar errado, já que está tudo dando errado, e dele não conseguir, dele não prosseguir. E com isso ele não vive. E aí, por causa do medo, da insegurança, ele está todo amarrado. Ele não está num presídio, como aqueles homens. Ele vai para todos os lugares que ele tem que ir. Mas ele está sempre cercado de medo e de insegurança. Vou conseguir, será? Sei não, vai. Tá difícil. E assim vivia o carcereiro. E assim vivia esse carcereiro. Até que um dia, nessa manifestação de Deus, que ele presenciou a manifestação de Deus, ele viu naquela noite, mesmo estando escuro, mesmo quando ele acordando atordoado, quando ele procurou ver, e ele se deu conta do que tinha acontecido naquela noite, ele viu que naquela noite aconteceu algo que não só estava libertando os prisioneiros, a propósito. Depois houve como ninguém fugiu, mesmo o presídio estando todo derrubado, todos os presos permaneceram. Provavelmente no clarear do dia, alguém da centúria foi avisado, algum do centurião, e os presos foram reconduzidos para outro lugar, e todos eles voltaram para a prisão, exceto Paulo e Silas. Mas agora eles estavam libertos na alma. Antes eles estavam presos fisicamente e espiritualmente, mas agora eles estavam libertos na alma, presos só no físico. Lá na prisão, quando todos conduziram, embora a Bíblia não diz e nem precisa dizer, mas uma vez convertidos, as noites seriam de cultos, as noites seriam de louvores, porque todos eles estavam convertidos. Mas naquela noite, não foi só os presidiários que foram libertos, mas também o carcereiro. O carcereiro foi liberto do medo, porque agora ele não mais viveria com medo de Roma, porque ele sabia que Deus era maior do que Roma, e Deus o havia libertado do medo de morrer. O carcereiro
medo de morrer. O carcereiro foi liberto do medo de fracassar, porque agora os presos convertidos, cada um na sua consciência da palavra de Deus, cumpririam a sua pena, e o carcereiro pôde finalmente ter noites tranquilas. Mas isso porque Jesus lhe havia dado. Porque ele confiou em Deus, ele creu no Senhor Jesus. E o texto que os irmãos acabaram de ler, se nós continuarmos a ler, Paulo e Silas passaram a noite ensinando a ele. Então ele estava disposto a aprender sobre o Deus que ele havia presenciado, o milagre do terremoto. Ele teve temor, ele creu, ele obedeceu e ele aprendeu. Está aí o que falta em muitos de nós hoje em dia. A gente muitas das vezes finge que crê, finge que obedece e fingimos que queremos aprender do Senhor. Quando o Senhor usa alguém na sua palavra para afirmar o que temos que fazer, nós escolhemos a parte boa. A parte que não nos interessa, nós ignoramos. Esse homem, o carcereiro, e todos os prisioneiros tiveram suas vidas mudadas, libertas, transformadas, ainda que a maioria deles, no caso dos outros presidiários, voltaram para a prisão, mas estavam libertos. Libertos porque creram em Jesus, confiaram em Jesus. E Paulo e Silas passou a noite ensinando eles estavam dispostos a aprender. E quando o dia clareou, que chegou o reforço para levar cada um ao seu devido lugar, em outro presídio ou num presídio mais próximo, eles foram libertos na mente, na alma, porque eles haviam tido um encontro com Jesus. Isso não tem preço, isso não apaga o que Deus fez por eles. E quando os outros da cidade, antes de acontecer isso, estavam livres, mas por rejeitar que Paulo e Silas haviam pregado e haviam libertado a mulher do espírito de adivinho, eles estavam aprisionados no pecado, na ganância do dinheiro, na ganância da corrupção. E aqui a reflexão para nós nessa passagem: que nós vamos encontrar a verdadeira libertação, a verdadeira transformação, a confiança que Deus pode fazer por nós, quando nós realmente de fato cremos no Senhor. Porque muitas pessoas vêm à presença do Senhor porque está com medo do que vai acontecer lá no mundo. Então, o que está na vida dele maior não é a confiança em Deus, é o medo do mundo. É o medo de fracassar, é o medo de perder. O mal que está reinando na vida dele é o medo. Enquanto que o carcereiro vivia com medo, os presidiários viviam com medo, mas quando encontraram com Jesus, eles não tinham mais o medo, eles estavam na confiança de que haviam encontrado o Salvador. E o medo saiu da vida deles, e eles não mais tiveram medo de viver, mesmo que fossem presos. Porque muitas pessoas estão querendo na igreja, na presença de Deus, mas o medo é o maior na vida dele, e não a certeza de que Deus pode fazer. O que está maior na vida dele é o medo de fracassar, é o medo de perder, e não a confiança em Deus. E aí quer que Deus haja tremendamente na sua vida, na nossa vida, enquanto que devemos aprender a confiar em Deus. Porque ninguém vai confiar em Deus, talvez, da noite para o dia. Aqueles homens presenciaram um terremoto, eles viram um terremoto, mas Paulo e Silas, no decorrer da noite, da madrugada, explicaram para ele que aquele terremoto não foi um simples fenômeno da natureza, mas sim foi um mover de Deus em prol da vida deles. Eles foram ensinados que Deus estava agindo na vida deles naquela noite. Eles foram ensinados. Paulo ensinou para eles. E confiar em Deus e aprender a confiar em Deus, muitas das vezes na nossa vida, ou na vida dos meus irmãos, não vai ser só através de um milagre. Não, nem sempre.
Muitas das vezes é no dia a dia, é ouvindo a palavra de Deus, se preocupando cada vez mais em estar na presença de Deus, e você vai ver a providência de Deus ali, a providência de Deus aqui, Deus dando um jeito ali na frente, te livrando, te guardando, e vai vir a experiência de você saber que Deus tem trabalhado ao seu favor, que Deus tem trabalhado em favor da causa. Aí sim nós adquirimos confiança nesse Senhor Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de que na nossa vida, por mais grande que seja o obstáculo, por mais perigoso que seja a luta ou a adversidade, nós sabemos que não seremos regidos pelo medo, e seremos regidos pela confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é maior do que todas as coisas. E se alguém aqui esta noite, ou que está acompanhando pela live, ou que vai ouvir depois, se a sua vida está sendo regida pelo medo e não pela confiança em Deus, eu quero orar juntamente com a igreja, para que o Senhor Jesus, do jeito que o Senhor Jesus quiser fazer, se Ele vai trabalhar com terremoto, eu não sei. Ele pode trabalhar com uma brisa suave, como fez lá com Elias na caverna, mas pode trabalhar também com fogo, quando permitiu passar diante de Elias. Enfim, eu não sei como o Senhor vai trabalhar, mas nesta oração junto com a igreja, a oração é para que o Senhor venha trabalhar na sua vida, na sua confiança, no seu ser, para que a sua confiança, a nossa confiança em Jesus, seja maior do que o nosso medo. Porque aí sim, nós realmente estamos confiando em Deus. A igreja fica de pé. Se você tem medo, se nós estamos com medo de alguma coisa, não tenha vergonha de dizer isso para o Senhor. Mostre para o Senhor, assim como o carcereiro, quando Paulo viu o carcereiro, ele estava com a espada na mão querendo se matar, ele estava com medo e ele não escondeu o seu medo. Então que sejamos nós isso, que às vezes estamos com medo, ainda mais no final do ano. Senhor, eu planejei 10 coisas, não veio uma. Então vamos à presença do Senhor e relatar os nossos medos, que Ele, com o seu Espírito Santo, venha trabalhar em nossa vida e que a confiança em Jesus seja maior do que os nossos medos. Soberano Deus, eterno Pai, eu te apresento este irmão, esta irmã, o teu servo, a tua serva, este lar, esta casa, esta pessoa que acompanha pela live, os que estão aqui presentes. Senhor Jesus, que o Senhor, na tua infinita misericórdia, no teu amor, visita esta pessoa, visita o ser, visita o coração, ó Deus, trabalha na mente, nesta casa, neste lar, nesta família, esta pessoa que está com medo, esta pessoa que está com dúvida, porque o medo até então tem sido maior, porque a dúvida tem sido maior, a incredulidade parece sufocá-la. Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há em nosso Senhor Jesus Cristo, usa de misericórdia, Senhor, trabalha nesta casa, trabalha nesta família, trabalha neste projeto, neste plano, nesta empresa, nesta alma, no emocional, no psicológico, no Senhor material, no profissional, e pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, mostra para este homem, para esta mulher, para esta pessoa, para o teu servo, a tua serva, que o Senhor é maior, que o Senhor é incomparavelmente, ó Deus, poderoso, acima de tudo e de todas as circunstâncias, que não tenhamos que ter medo, que não tenhamos que ter medo de fracassar, porque o Senhor é que nos sustenta, é o Senhor que direciona, é o Senhor que capacita, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que dá a vitória, Deus, no nome de Jesus, que este irmão, esta irmã, que esta casa, esta família, possa vencer o medo, possa vencer, ó Deus, aleluia, a incredulidade e receber a vitória e saber que o Senhor é Deus, que só tu, Senhor, é o único e verdadeiro Deus. Nós cremos na tua vitória, na vitória da igreja, na vitória do meu irmão. Nós cremos, ó Senhor, as nossas bênçãos que vêm do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe. Você de casa, fica todos na paz do Senhor. Até a próxima. Que Deus assim o permitir. Amém? Que Deus abençoe.